Uma palavra escrita não pode nunca ser apagada. Por mais que o desenho tenha sido feito a lápis e que seja de boa qualidade a borracha, o papel vai sempre guardar o relevo das letras escritas. Não, senhor. Ninguém vai apagar as palavras que eu escrevi. Uma negra e uma criança nos braços, solitária na floresta de concreto e aço. Veja, olha outra vez o rosto na multidão. A multidão é um monstro sem rosto e coração. Em São Paulo, terra de arranha-céu, a garoa rasga a carne, é a Torre de Babel. Família brasileira, 2 contra o mundo. Mãe solteira de um promissor, vagabundo, luz, câmera e ação. A gente sabe que a Carolina, ela foi a primeira, né, segundo os estudos e pesquisas, ela foi a primeira escritora, poetisa do Brasil, mesmo e sendo negra, né? Isso não é contado nem naquela época e nem nos dias de hoje. Quando ela escreve, ela tem intenção, né? Ela tem intenção da publicação. Ela escreve sabendo que ela é escritora. Um momento que isso estava muito longe das pessoas que viviam exatamente as mazelas da escravização. Então a gente fica pensando a força e a resistência, né? A gente sabe que o período em que a Carolina escreve o Quarto de Despejo, que é o período em que vai em 1955 a 1960, quando o diário é publicado. Não que antes desse período ela não escrevesse, a gente sabe que sim, que ela tinha livros e mais livros escritos. E esse período era um período de muita complicação no Brasil, né? Quando ela escreve, politicamente falando, né? Quando ela escreve o presidente é o Juscelino, mas o Brasil vem daquela coisa do Estado Novo, e depois da publicação passa para a ditadura. Ela frequentou a escola formal por 2 anos, né? Foi um período apenas de alfabetização, mas ela tem muito material que fala assim de autodidata, né? Porque ela frequentou a escola por pouco tempo. E eu percebi assim, na pesquisa duas histórias que foram apresentadas da saída dela de Minas. Uma que ela tinha sido presa porque ela trabalhava numa casa, ela é a mãe dela, e eles tinham entendido que ela tinha furtado alguma coisa, foi presa. Mas eu vi umas pesquisas que eu fiz, uma outra história, que era porque a comunidade, pelo posicionamento dela, porque para mim ela respira política, né? A Carolina, para mim, ela é um movimento político constante. E lá eles informam assim, ela está fazendo feitiçaria, porque ela questiona, né? Porque para aquele período, né? Pensando, né, no contexto da cidade, Minas Gerais, e Sacramento, e o movimento do que estava acontecendo em todo o país. Então o tempo todo ela tem um movimento de questionamento, de crítica, de tudo. E aí eles vincularam ela à feitiçaria. Em 1918 já estava instalado aqui a Sociedade de Eugenia de São Paulo, né? E eles eles se instalaram aqui para trazer também para o Brasil a ideia da raça pura. Então, nesse momento que Carolina escreve essa obra, ela escreve em meio a esse plano, a esse planejamento de genocídio da população negra. É o que a gente percebe ali, quando ela fala, veio o caminhão, né, retirou o povo negro das ruas e precisa despejar em algum lugar. Leva para um lugar afastado, e só que não com a infraestrutura necessária para que essa população viva dignamente naquele novo local. Em 1948, com motivo de uma visita ilustre ao Brasil, mandaram limpar a cidade. Pegaram todos os moradores de rua, colocaram num caminhão e despejaram aqui no Canindé. Aqui fizemos nosso barraco e estamos até hoje, é isso que suja a favela do Canindé. Quando ela fala, aqui tem crianças que, né, assim, estão abandonadas, ela coloca, né, alcoolistas, mães solteiras, o que é isso, né?
É uma expressão da sociedade que as pessoas não querem visualizar. Então vamos jogar num lugar, deixa ali, eles servem para quê? Para o mercado de trabalho, para servirem as nossas casas, né? Mas não além disso. Qualquer coisa que eles tentarem fora disso, eles serão marginalizados, a gente vai para cima, porque não é, o espaço deles é esse. Eu vou fotografar na frente do Mackenzie. Mas espera aí, por que as pessoas estão me olhando assim? Por que eu não posso estar nesse lugar? E o projeto era por que não? Por que não ocupar esses lugares? Por que eu tenho que falar, não, peraí, eu posso ficar aqui? Não, eu posso estar aqui. Quem disse que o espaço dela não é aquele, né? E na história do quarto despejo, ela coloca o tempo todo, por que tem que ser só essa forma de história? A única história tem que ser dessa forma, né? Por que essa mulher não pode ser uma escritora? Porque se a mulher não pode, a mulher negra menos ainda. É um relato da vida e é uma vida muito dura, é uma vida muito sofrida e que a gente acaba se reconhecendo e a gente sabe que, enfim, as pessoas, eu sou assistente social e as pessoas que eu trabalho, eu acho que tem muita identificação. E a força da Carolina de ter uma vida de muita, né, miséria, fome, doença, né? Ela vai contando dos filhos, que os filhos pedem a comida e não tem. E ainda assim ela entende a importância dela ir lá, pegar o papel, pegar a caneta e colocar aquilo, a vida dela. Você lê um parágrafo do quarto de despejo, você reconhece ali a voz da sua mãe, da sua avó, da sua bisavó e às vezes da sua própria voz. E homens e mulheres, porque o que ela está fazendo ali é contando um dia a dia. Cheguei em casa, abri a tampa da panela e não tinha nada. 26 de maio, amanheceu chovendo e eu só tinha 4 cruzeiros. Um pouco de comida que sobrou de ontem e uns ossos. Fui buscar água para ferver os ossos. Eu vi a vizinha lavando feijão. Eu fiquei com inveja. Faz 2 semanas que eu não lavo roupa, porque não tem sabão. 28 de novembro. Fui carregar água. Não tinha ninguém. Só eu e a filha do vizinho. A mulher fica grávida sem saber quem é o pai de seus filhos. Ela dizia que seus filhos eram filhos de seu pai. 18 de dezembro. Eu estava escrevendo e ela perguntou-me: Dona Carolina, eu estou nesse livro? Deixa eu ver. Não. Quem vai ler é o Adalio Dantas, que vai publicá-lo. E por que é que eu estou nisso? Porque naquele dia que a senhora Marim brigou com a senhora saiu correndo nua pela favela. Ela teve a visão de querer passar, mas ela conseguiu passar de uma forma poética. O que acontece é que o que é a forma poética hoje em dia é o que o branco europeu ditou, entendeu? Então o que uma pessoa da periferia vai e escreve não é interessante para ele colocar. Uma vez um homem me agrediu lá numa tenda lá na USP, que eu falei, por que vocês estão discutindo só literatura europeia? E no Carolina de Maria de Jesus, você sabe alguma coisa dela? Você pode me dizer alguma coisa de Carolina de Maria de Jesus? O homem foi estúpido comigo. E ele falou, a Carolina não é literatura, não serve para estar no meio da literatura acadêmica. Para eles é uma afronta, né? Uma pessoa negra, pobre, de periferia, principalmente mulher, porque já chegar aí e colocar um livro que foi publicado em vários países diferentes. Maria Aparecida Silva Bento, uma escritora negra. Enfim, ela tem um livro que ele se chama Psicologia Social do Racismo. E ele fala um pouco dessa coisa, do quanto o olhar europeu, ele transformou o negro num diferente outro ameaçador, né? E eu acho que eu vejo um pouco isso também na Carolina, né? No que ela se transformou, né? Ela passou a ser realmente uma ameaça. Porque a minha memória não é contada. Porque os meus alunos do ensino integral, lá do Oswaldo Aranha, que saem lá de Paraisópolis, que saem aqui do Capão Redondo, aqui do Grajaú, chegam lá e olham para mim e acham a minha estética ofensiva a eles. Porque quando eu falo para eles que eu vou mostrar a Carolina, eles acham que eu não estou falando de história, porque é essa memória negada. O problema é a cor da pele, que invisibiliza a Carolina Maria de Jesus,
invisibiliza a minha pessoa, muitas vezes as pessoas não querem me aceitar. É poetisa assim? Com a má vontade para eu declamar um texto. Não querem nos dar voz, não querem deixar a gente criar a nossa memória. Então a gente tem que fortalecer a nossa memória. E isso é a parte inacreditável e a parte bela da obra do Carolina. Pele escura, pé rachado, filho nos braços, lata na cabeça, sobe a ladeira, Dona Rosa, a rosa do morro, a rosa que é preta, mas saiba você que nem tudo são flores, no jardim que ela vive, tem miséria e tem crime, a polícia oprime, mas é de lá que ela veio, é lá que ela vive, é de lá que ela gosta, onde as casas são feitas de madeirite rosa. A vida é igual a um livro. Só depois de ter lido é que sabemos o que encerra. E nós, quando estamos no fim da vida, é que sabemos como a nossa vida decorreu. A minha até aqui tem sido preta. Preto é a minha pele. Preto é o lugar onde eu moro. Rosa do